sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos abrir todos em João, capítulo 17. João, capítulo de número 17. Nós chegamos no capítulo 17. Terminamos domingo passado o capítulo 16. E agora chegamos no capítulo 17, e você precisa entender que este capítulo 17 pode ser considerado por nós o capítulo mais importante de toda a Bíblia, de toda a Escritura, o capítulo mais profundo em doutrina bíblica que Jesus declarou em oração ao Pai. Por nós estamos incluídos nesta oração de Jesus. Então, como é uma oração, nós vamos ler juntos a partir aí da parte B do primeiro versículo, porque o primeiro versículo começa dizendo que, tendo Jesus falado estas coisas que estão escritas desde o capítulo 13 até o 16, levantou os olhos aos céus e disse... Agora, tudo que ele vai dizer ao Pai até o versículo 26. Vamos repetir juntos, então, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Todos bem fortes. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glória a Deus. O título que nós damos para podemos dar para todo esse capítulo 17 é, repita aí, a intercessão. A intercessão. Aleluia. Nós temos 2 intercessores poderosíssimos e completamente eficazes na sua intercessão. Temos o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós, de dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos abrir em Romanos capítulo 8 para lermos este versículo, o versículo que declara esta verdade. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Repitam. Neste versículo tem 2 vezes a palavra Espírito com letra maiúscula, correto? Com letra maiúscula as 2 vezes? Por que está com letra maiúscula? Porque se refere ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, um dos ministérios do Espírito Santo na nossa vida é de dentro de nós, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. De dentro deste templo que somos nós, o Espírito Santo está 24 horas por dia
intercedendo ao Pai. A pessoa do Espírito Santo intercedendo a pessoa do Pai em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. O que significa esses gemidos inexprimíveis? Significa que não há som nenhum. Tá? Não há som nenhum. Tem gente que usa esse versículo aqui para falar que é oração em línguas. Não é não. Se fosse em línguas, seria exprimíveis. Aqui são inexprimíveis. Quer dizer, não são exprimidos. Não há expressão, não há som algum. Não se ouve nenhum som destes gemidos do Espírito Santo. A palavra gemidos, ela é uma palavra alegórica, que traz para nós aqui a ideia de um clamor verdadeiramente profundo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo clama diante de Deus, diante do Pai, pela nossa maior necessidade. A maior necessidade que nós temos está descrita implicitamente no versículo seguinte, no versículo 27, que diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Repita. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações é o Pai. Deus Pai sonda os nossos corações, como Davi escreveu no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Deus nos sonda. Deus falou para Samuel: olha, o homem só vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus sonda o coração de todos os homens. Então, Deus, Pai, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Está com letra maiúscula de novo aí? A mente do Espírito Santo. O Pai conhece o que o Espírito Santo está pensando e transformando em intercessão por nós, com gemidos inexprimíveis, intercedendo ao Pai por nós. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede por todo mundo? Não, pelos santos. Os santos são os separados, aqueles nos quais o Espírito Santo habita, o Espírito Santo intercede para eles, segundo a vontade de Deus. O que significa que o Espírito Santo intercede por nós? Segundo a vontade de Deus. Se ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, o que ele está pedindo para nós? O que ele está pedindo para nós? A santificação. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Se a nossa santificação é a vontade de Deus, e aqui está escrito que o Espírito Santo intercede ao Pai por nós, segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede por nós pela nossa santificação, porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus, ninguém entra no céu sem se santificar antes. Portanto, o ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos santificar, é nos guiar nessa santificação, nos guiar a toda a verdade, nos guiar a toda a palavra,
E Ele também intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis, tá? Então não fica pensando aí, tá? Que o Espírito Santo está intercedendo para você ter um grande carro. Que o Espírito Santo está intercedendo para você ter uma casa muito luxuosa. Que o Espírito Santo está intercedendo para você ficar rico na terra. Não, Senhor. Ele está intercedendo pela sua santificação, porque essa é a vontade de Deus. Tá? Essa é a vontade de Deus, que você seja santo. Porque na verdade tem muito carro aí que às vezes estraga a santificação da pessoa. Tem muita casa que estraga a santificação da pessoa. Riquezas e muito dinheiro faz estragar a sua santificação. Ele não está pedindo isso para você não. Ele está pedindo pela sua santificação. Porque Deus nos quer santos. E todos os mandamentos de Deus na Bíblia podem ser resumidos em um só. Repita aí. Sede santos. Sede santos. Aleluia. Então, Romanos 8, 26 e 27 mostra esse nosso intercessor interno. Aqui dentro de nós, o Espírito Santo está o tempo todo intercedendo ao Pai pela nossa santificação. Nesse mesmo capítulo 8, nós vemos o nosso outro intercessor. O nosso outro intercessor é o próprio Jesus, que nós lemos aí, Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Repita. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que fala aqui que Jesus também intercede por nós? Porque Jesus está se unindo a intercessão que o Espírito Santo já faz por nós. Portanto, Jesus também está à direita do Pai. Jesus, na sua natureza humana, agora está sentado à direita do Pai no céu, também intercedendo por nós. E o que será que Jesus está pedindo ao Pai por nós? Pela nossa santificação, que é o que ele pede nesse capítulo 17 aí que nós lemos de João 17, no capítulo 12, no versículo 12, onde ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, nós temos dois intercessores. Aleluia. Nós temos dois intercessores. Uma vez eu estava numa rodinha de pastores e um pastor estava conversando assim com os outros: eu estou levantando 200 intercessores para mim. Eu falei para ele, eu estava na rodinha, aproveitei e falei: puxa, pastor, o senhor precisa de tudo isso? De intercessores? Eu só preciso de 2. E eu já tenho eles, Jesus e o Espírito Santo. Aí eu perguntei para ele assim: o senhor não acha que esses 2 tá bom, não? Ou eles estão tão fraquinhos que o senhor precisa reunir mais 200? São coisas que as pessoas inventam, tá? Tem crente que fica assim, né? Tem crente que fica assim, decepcionado, né? Crente carente, tá? Esse é crente carente. Fica decepcionado assim com os irmãos. Ah, não tem ninguém orando por mim, nem o irmão ora por mim, o pastor não ora por mim. Amados, Jesus, o supremo pastor, está orando por você. O Espírito Santo está dentro de você, orando por você. De que outro intercessor você precisa? Quando nós intercedemos uns pelos outros, nós não fazemos isso porque os outros precisam da nossa intercessão. Nós fazemos isso porque isso também é nosso ministério,
É porque Jesus mandou, faz parte do nosso ministério cristão, tá? O nosso ministério cristão pode ser dividido em duas partes. Falar aos homens acerca de Deus e falar com Deus acerca dos homens. E quando falamos com Deus acerca dos homens, nós estamos orando pelos homens. Isso faz parte do nosso ministério e como igreja, como crentes, faz parte do nosso ministério também orarmos uns pelos outros, como vocês fizeram agora há pouco. Glória a Deus. Mas essa nossa intercessão, em comparação com a intercessão de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo, a nossa intercessão é fraquinha, a nossa intercessão é limitada. Porque, como diz em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então, glória a Deus, nós temos que interceder uns pelos outros, sim. Agora, o dia que você estiver sentindo, você não tem ninguém intercedendo por mim. Que é isso? Para com isso, não se chateie. Tem dois poderosíssimos intercedendo por você dia e noite. Jesus à direita do Pai, o Espírito Santo dentro de você. Então ninguém vai cair em pecado por falta de intercessão, não. Vai cair de sem vergonhice. Agora, por falta de intercessão, não. Porque tem dois intercessores poderosos orando por você, para que você se santifique o tempo todo. Aleluia. O capítulo 17 de João, que nós lemos aqui nessa noite, tá? É o modelo da intercessão de Cristo. O modelo de como Jesus está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Este capítulo 17 traz os termos desta intercessão. O que Jesus, somando tudo o que Jesus está pedindo ao Pai por nós o tempo todo. Aleluia. O tempo todo. Por isso que o título que damos a esse capítulo, então, é a intercessão. Esse capítulo está dividido em duas partes, vamos ver assim, né? Então, o capítulo inteiro lá em cima, diga de novo, a intercessão. E eu escrevi lá em cima, santificação, porque a coisa mais importante que Jesus está orando aí por nós é pela nossa santificação. Esse capítulo, então, se divide em duas partes, de 1 a 10, versículos de 1 a 10, e do 11 ao 26. Do 1 ao 10, Jesus faz um pedido, diga aí, glorifica-me. Nós vamos entender, então, qual é a glória de Cristo, tá? Qual a razão da glória de Cristo? Porque ele diz, glorifica-me ao Pai, porque até a vinda de Jesus, até a primeira vinda de Jesus, tá? Yeshua, o Messias, tá? Ele não era glorificado em Israel, ele era esperado, mas não era glorificado. Só Jeová era glorificado. Agora, a partir da vinda de Jesus, se tornando ele o centro da obra da salvação, o Pai é a hora do Pai glorificá-lo. Aleluia. Então, é aquele que invoca o nome de Jesus que será salvo. Lembra de estar escrito no Antigo Testamento? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? No Antigo Testamento, invocar o nome do Senhor era invocar o nome de Jeová. Não era invocar o nome de Jesus. Era invocar o nome de Jeová, Deus Pai. Mas a partir da vinda de Jesus, a salvação não está mais em invocar o nome de Jeová. Está em invocar o nome de Yeshua, o nome de Jesus, porque o próprio Pai colocou a salvação no Filho. E por isso a Escritura no Novo Testamento vai dizer
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Pode até invocar Jeová, que não adianta, porque agora o nome que salva é Jesus. Aleluia. É o nome de Jesus. Aleluia. Algum tempo atrás encontrei duas testemunhas de Jeová, vieram falar para mim de Jeová. Eu falei para eles, eu também sou testemunha de Jeová. Ah, o senhor também é? Sei, só que eu sou de Jeová Júnior. O filho de Jeová. Quem é Jeová? É Jesus, o Filho de Deus, tá? Que traz Jeová no seu nome. Yeshua, Jeová salva. Jeová salva em Jesus. O Pai colocou no Filho a salvação. E por isso o salmo que Ulisses leu aqui hoje, o Salmo 110, quando o Pai diz para Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus é o Salvador. O Pai colocou a salvação no Filho. A obra da salvação é centralizada em uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, a partir agora da primeira vinda de Cristo, Ele é glorificado, então Ele está orando, Pai, glorifica-me. Na segunda parte do capítulo, Ele vai orar em favor dos discípulos, repita aí, guarda-os. Pedindo proteção para os seus discípulos, para que enquanto eles estão vivendo ainda no mundo, possam ser santificados. Ele ora pela santificação, a santificação dos discípulos, enquanto eles ainda estão no mundo, que sejam protegidos enquanto estão sendo santificados. Vamos nos concentrar na primeira parte, então, que são os primeiros 10 versículos, né? Cujo título é Glorifica-me. Tá? De 1 a 10, nós temos outras duas pequenas divisões. Tá? De 1 a 10, então 1 a 10 está lá em cima, glorifica-me, né? A glória de Cristo vai ser expressa aí. E de 1 a 5 está dividido bem no meio, 5 versículos. De 1 a 5 e de 6 a 10. De 1 a 5, repita aí, glorifica teu filho. Glorifica teu filho. Aleluia. Esse texto vai falar da total autoridade que o Pai dá a Jesus. Uma das maneiras do Pai glorificar Jesus é dando a Jesus, concedendo a Jesus toda a autoridade, como Jesus mesmo disse logo após a sua ressurreição, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra significa nas coisas espirituais como nas coisas materiais. Jesus tem toda a autoridade. Aleluia. E do versículo 6 a 10, Jesus declara ao Pai o que? Diga, manifestei teu nome. Ou seja, pelas palavras transmitidas por Jesus aos seus discípulos, ele estava nessas palavras, no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é a manifestação do nome do Pai, do nome de Jeová, como nós acabamos de falar aqui, comentando o Salmo 44, 20. Aleluia. Estamos afunilando, então vamos nos concentrar agora nos versículos de 1 a 5, onde Jesus disse, glorifica teu filho. Este texto está dividido da seguinte maneira. Então lá em cima está de 1 a 5, glorifica teu filho, Deus glorifica Jesus dando a ele total autoridade. Esse trecho aí desses 5 versículos está dividido assim, versículos de 1 a 3, repita, vida eterna. Jesus vai definir a vida eterna como conhecimento de Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. A salvação é para que nós continuemos a conhecer Deus no céu. A salvação é para quem começou a conhecer Deus na terra e vai continuar a conhecer Deus no céu. Quem não começou a conhecer Deus na terra não tem o que fazer no céu. Porque no céu é para continuar a conhecendo a Deus. Nós começamos aqui,
começamos a conhecer Deus na terra para continuar a conhecer Deus no céu por toda a eternidade. Aleluia. E os versículos 4 e 5, Jesus diz, repita, eu te glorifiquei. Como Jesus glorificou o Pai na terra? Consumando a obra que o Pai mandou que ele realizasse. Obra consumada. Jesus na terra fez tudo quanto o Pai havia mandado ele fazer. É assim que se glorifica a Deus. Glorificar a Deus não é só dizer glória a Deus, glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer tudo o que Deus manda fazer. Quem não faz tudo o que Deus manda fazer, não está glorificando a Deus, nem quando diz glória a Deus. Quando ele diz glória a Deus, ele está fazendo apenas aquilo que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ou seja, em vão estão dizendo glória a Deus aí com a boca, porque não fazem. Em Mateus 7, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós somos cristãos porque o nosso modelo é Cristo. E Cristo é o modelo de alguém que fez a vontade de Deus, que obedeceu a Deus, que obedeceu ao Pai. Todo mundo quer ser chamado de filho de Deus, mas não obedece. Só quem obedece a Deus é filho de Deus, então é cristão como Jesus. Amém? Muito bem, vamos nos concentrar nos 3 primeiros versículos, afunilando ainda mais. Os 3 primeiros versículos, cujo título, importantíssimo, traz um tema importantíssimo na Bíblia, que é vida eterna. Aleluia. Então, esses 3 versículos estão divididos assim, vamos ver. Então, lá em cima, vida eterna, de 1 a 3, conhecimento de Deus. O versículo 1, primeiro versículo, que é o que nós vamos ficar hoje vamos ficar só no primeiro versículo. Repita aí, chegada a hora. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele chegou ao clímax do seu ministério na terra. O clímax do seu ministério terreno, por isso eu escrevi ali, clímax ministerial. Nesse clímax ministerial era chegada a hora do Pai glorificar Jesus. E a partir de amanhã vamos ver os versículos 2 e 3, né? Versículos 2 e 3 diga, autoridade do Filho. O Pai deu ao Filho a autoridade de dar a vida eterna, de conceder a vida eterna. Jesus dá a vida eterna. Aleluia. Jesus dá a vida eterna. Tem gente que só procura Jesus para ter vida terrena. Só procura Jesus para ter saúde terrena. Para ter uma cura aqui na terra. Jesus dá muito mais do que isso. Jesus dá a vida eterna. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida eterna, ele está falando, por isso a dádiva da vida é algo que faz parte da autoridade que o Pai concedeu ao Filho. O Pai deu ao seu Filho Jesus a autoridade dele conceder, doar vida eterna. Vamos nos concentrar apenas no primeiro versículo, cujo título é, repita mais uma vez, chegada a hora. O versículo então está aí, vamos ver. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Repita. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Mulheres. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Homens. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A última vez todos. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aleluia. Vamos entender a primeira parte do versículo. O primeiro pedido, então, é: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. Tá? Glorifica a teu Filho. Essa é a primeira parte do versículo. A segunda parte, para que o Filho te glorifique a ti.
O que Jesus está orando aqui é pelo encerramento do seu ministério passivo. Jesus tem um duplo ministério. Jesus veio à Terra com um duplo ministério. Pode-se dizer um duplo ministério ou pode-se dizer dois ministérios, tanto faz. Ou Jesus tem dois ministérios ou ele tem um duplo ministério, tanto faz. Tá? Jesus tem um ministério ativo e um ministério passivo. O ministério ativo, como a própria palavra diz, é o ministério em que Jesus realiza na voz ativa do verbo. Ele faz o que ele realiza. E o ministério passivo, Jesus não realiza. Outros é quem fazem nele. Outros é quem realizam nele. Tá? Especialmente o Pai e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo. E muitas vezes usando homens como instrumentos. Mas quem está realizando é o Pai e o Espírito Santo. O ministério ativo de Jesus é muito fácil. O ministério ativo de Jesus era, em resumo, a pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. No meio dessa pregação, ele foi usado por Deus poderosamente, o instrumento mais poderoso que já pisou nessa terra, foi usado por Deus para pregar o Evangelho em palavras e em obras, em atos, nas curas, nos milagres que realizou, a pregação do Evangelho. Esse é o ministério ativo de Jesus. A igreja de Cristo, ela é continuadora do ministério ativo de Jesus. O que Jesus realizou de forma ativa é o que a igreja também deve realizar no mundo de forma ativa. Por isso, em João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, a igreja de Cristo recebe o legado de ser continuadora do ministério ativo de Jesus. Como Jesus pregou, nós também temos que pregar. Como Jesus foi instrumento de Deus para a realização da obra de Deus, nós também somos instrumentos de Deus. Nós todos, irmãos, não é só pastor, não é só quem está com o microfone na frente de congregações, não. Todos os crentes são instrumentos de Deus para serem, como Jesus disse em suas últimas palavras, Atos 1:8, testemunhas vivas de Jesus na terra. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, para serem embaixadores de Cristo na terra, exortando os homens a se reconciliarem com Deus, pregando a mensagem da reconciliação. Mesmo que esses homens não se reconciliem. Porque o Evangelho não é pregado para ganhar o mundo. Em Mateus 24, Jesus disse que o Evangelho é pregado para lhes servir de testemunho. Quem converter, quem Deus quiser converter, ele vai converter. Quem não converter, vai ouvir mesmo assim. O Evangelho vai testemunhar que o Evangelho foi pregado para ele também. Glória a Deus. Então, a igreja na terra, ela é continuadora do ministério que Jesus começou, o ministério ativo, o ministério que se resume na pregação do Evangelho de Cristo. Portanto, Jesus não, digamos assim, finalizou o seu ministério ativo, ele confiou a continuidade do seu ministério ativo para a sua igreja. Dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ok? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. A igreja é continuadora do ministério ativo de Jesus. Agora, o ministério passivo de Jesus, ele já está completo, ele já acabou, ele já foi plenamente realizado.
O ministério passivo de Jesus se compõe de 4 atos que Jesus sofreu. Outros é que realizaram esse ato nele, por isso que é o ministério passivo. O primeiro ato se chama encarnação. Cuidado, eu comecei com E, letra E, hein? Letra E de elefante. Encarnação. Eu não falei reencarnação, isso é doutrina diabólica, isso não existe. Reencarnação não existe. Isso é doutrina diabólica, isso é do pai da mentira, de Satanás. A doutrina cristã, a doutrina bíblica é a encarnação de Cristo. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Jesus foi o ato pelo qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já possuía, desde toda a eternidade, ele já possuía a natureza divina, ele recebeu também, na plenitude do tempo, Jesus recebeu a natureza humana. Jesus foi feito homem. Carne, aí significa natureza humana. Jesus recebeu uma natureza humana semelhante à nossa natureza humana, tá? Porque ele ia salvar seres humanos, e para salvar seres humanos, ele tinha que ser feito, se submeter a essa obra de Deus, de ser feito também um ser humano. Isso foi obra de quem? Do Espírito Santo, usando como instrumento uma mulher, Maria, Virgem Maria. E o anjo Gabriel veio e disse para ela o quê? Aquele cântico que nós cantamos aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E disse também a José em sonhos: dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, Jeová, salva. A encarnação de Jesus, o Verbo foi feito carne. Jesus passou a ser, a partir desse momento da sua encarnação, Jesus passou a ser a única das 3 pessoas da Trindade a ter 2 naturezas. O Pai, a pessoa do Pai, só tem uma natureza, a natureza divina. A pessoa do Espírito Santo só tem uma natureza, a natureza divina. Mas a pessoa de Jesus, além da natureza divina, passou a ter para sempre também a natureza humana, e por isso se diz que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então diga, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aleluia. Muito bem, agora só. Uma vez feito homem, Jesus cresceu, né? Foi concebido, foi gerado, nascido. Foi um bebê, como aquele bebezinho está ali, está cheio de bebês aqui, né? Essa aqui é a igreja dos bebês, está lotado de bebês. Então, foi um bebê, foi um menininho, foi uma criança, foi um adolescente, foi jovem, chegou à vida adulta, tá? Aos 30 anos de idade, então ele foi movido pelo Espírito a começar o seu ministério terreno. Ele foi lá onde estava João Batista, foi batizado nas águas e começou a pregar o evangelho do reino, começou a fazer discípulos, começou a realizar o seu ministério ativo. Aqui em João 17, quando chega aqui em João 17, Jesus já realizou o seu ministério ativo durante um período aí que todo mundo calcula mais ou menos de 3 anos e meio, tá? Mais de 3 anos, mas não chega a 4 anos. Cerca de 3 anos e meio é o tempo em que Jesus realizou o seu ministério ativo. E agora ele diz para o Pai: Pai, é chegada a hora.
Quando ele diz, é chegada a hora, Pai, é chegada a hora porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora é chegada a hora do Senhor me glorificar, Pai. Glorifica teu filho. Como que o Pai vai glorificar Jesus? Através dos últimos três atos que nós podemos chamar de atos salvíficos. Preste atenção, no primeiro ato salvífico, que é a encarnação, o Pai não glorificou Jesus, o Pai humilhou Jesus. Sendo Deus, ele se humilhou para se fazer homem. Tá? Ele aceitou humilhar-se para se fazer homem. Aleluia. Agora, os outros 3 atos, o Pai glorificou Jesus. O segundo ato foi a morte de Jesus na cruz, a sua crucificação. O terceiro ato foi a ressurreição. E o quarto ato foi a glorificação de Jesus no céu. E você pode perceber que quando Jesus orou essa oração aqui em João 17, nenhuma das 3 coisas tinha ainda acontecido, não é verdade? Nenhuma dessas 3 coisas, nem a morte, nem a ressurreição e nem a glorificação no céu havia acontecido. A oração de Jesus vem antes dessas 3 coisas. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. O Pai glorificou Jesus primeiro na cruz. Na cruz, Jesus foi exaltado. Exaltado acima de todo principado e de toda potestade. Porque na cruz do Calvário, Jesus, com a sua morte, retirou das mãos de Satanás, do império das trevas, o documento cujas prescrições nos condenavam. Jesus tomou das mãos dele e pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Portanto, a morte de Jesus na cruz não foi uma humilhação, foi uma exaltação. Ele foi exaltado. É verdade que ele, diz Filipenses 2, se humilhou até a morte de cruz. Mas essa morte de cruz foi uma exaltação. Ali, o Filho foi levantado. E o próprio Jesus disse em João capítulo 3, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Em João 12, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Na cruz, Cristo foi exaltado. Por isso, quando Paulo prega o Evangelho, ele fala para os coríntios, eu vim pregar para vocês a Cristo e Cristo crucificado. Quando ele chama a atenção dos Gálatas, ele escreve na epístola aos Gálatas, que diante de vocês, ó Gálatas insensatos, foi desenhada a figura de Cristo crucificado. Pregar a Cristo crucificado. Se tornou até um cântico, um cântico evangélico muito famoso, A mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. A mensagem da cruz. Na cruz, Cristo foi exaltado acima da nossa situação de pecadores condenados e levou sobre si a nossa condenação, levou sobre si o nosso castigo, para que nós recebamos o perdão de Deus, a justificação de Deus, a salvação de Deus. Então, amados, ao contrário do que muita gente pensa, tem muitos hereges por aí pregando que a cruz tinha sido uma derrota, que a crucificação tinha sido uma derrota. Fizeram até música dizendo que quando Jesus morria na cruz, o inferno em festa se alegrava. O inferno não há festa de jeito nenhum. Não existe isso. Na cruz o diabo foi derrotado. Na cruz Satanás foi derrotado.
Quando Deus disse em Gênesis 3,15 para o diabo que o descendente da mulher ia esmagar a sua cabeça, Jesus fez isso ao ser elevado na cruz, ao ser exaltado na cruz. Jesus derrotou Satanás, derrotou o império das trevas, porque o Filho de Deus levou os nossos pecados. A legalidade que o diabo acha para dominar sobre as pessoas é o pecado delas. Agora nós podemos viver sem dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque Jesus tirou essa legalidade da mão dele ao ser crucificado. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. Aleluia. Então Cristo foi exaltado na cruz. Cristo foi exaltado, foi glorificado por Deus na ressurreição. Por quê? Uma vez morto, a morte não teve domínio sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não merecia esse salário, porque ele não tinha pecado. Por isso a morte não pôde retê-lo nos seus domínios, e ao terceiro dia ele venceu a morte pela sua ressurreição. Para que nós pudéssemos cantar o cântico que a igreja primitiva cantava: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. Na ressurreição, Jesus foi então glorificado. Mas uma vez ressuscitado, nós vamos ler lá em João 20, lá nos jardins do sepulcro, Maria Madalena viu Jesus, chamou ele de Rabone, depois que ele chamou Maria, Rabone. Acho que ela queria abraçar Jesus de alguma maneira, mas Jesus falou para ela assim: mulher, não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, eu subo para meu Deus e vosso Deus. Uma vez ressuscitado, ele ficou aparecendo aos seus discípulos durante um período de 40 dias. No último desses dias, ele os levou lá ao Monte das Oliveiras e disse para eles as últimas palavras: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Anápolis faz parte desses confins. Até os confins da terra. Ditas essas palavras, ele foi assunto aos céus. Ele foi elevado. Olha que ele não se elevou. Por isso é um ministério passivo. Ele foi elevado às alturas e recebido na glória, recebido na casa do Pai, sentado à direita do trono da majestade de Deus nos céus, cumprindo o Salmo 110:1 que lemos hoje, sentado à destra de Deus. Jesus foi exaltado ali, exaltado na sua glorificação. Jesus foi exaltado na crucificação, foi exaltado na morte, foi exaltado na glorificação. Cumprindo o que ele pediu aqui: Pai, glorifica a teu Filho. Aleluia. O que Jesus pediu, já se cumpriu. Jesus já foi glorificado. O Pai já glorificou Jesus. Essa é a glória de Cristo. O Pai já glorificou Jesus. Aleluia. Para quê? Agora, era necessário que o Pai glorificasse Jesus. Com qual finalidade? Para que o Filho te glorifique a ti. Como que o Filho glorifica Jesus? Desculpa. Como que o Filho glorifica o Pai? O Filho é Jesus, né? Como que Jesus glorifica o Pai? Aqui é sério. Através de nós. Através de nós agora. Através da sua igreja. Através dos seus santos. Através dos seus eleitos. Através da nossa obediência ao Evangelho.
a nossa obediência à palavra de Deus, através da nossa obediência à palavra de Deus, Jesus glorifica o Pai. Porque quando obedecemos à palavra de Deus, não é nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós. Foi o que Paulo descreveu em Gálatas 2:20. O meu ego, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente agora aqui na carne, eu a vivo pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu a vivo pela fé naquele que a si mesmo se entregou por mim. Os justificados pela fé passam a viver também pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus, e quando vivemos em obediência à palavra de Deus, o Filho glorifica o Pai. Jesus olhando para nós, quando nos vê obedecendo, à direita do Pai, ele fala: Pai, toda a glória é a Ti, eu te glorifico na vida desse meu discípulo ali, eu te glorifico na vida dessa minha discípula ali. É por isso que a nós ele deu o mandamento: vai e não peques mais. Porque pecar é profanar o nome de Deus, mas obedecer é glorificar o nome de Deus. Por isso os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade são os filhos obedientes, através dos quais, através da obediência deles, o Filho glorifica o Pai. Jesus glorifica o Pai. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.